Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa palavra que todo mundo acha que conhece: religião. A fonte que analisamos sugere que o verdadeiro significado dela, bom, é bem diferente do que a maioria de nós imagina. Vamos juntos descobrir o que seria essa tal de verdadeira religião? Então, vamos lá, direto ao ponto. Quando se ouve a palavra religião, o que vem à cabeça? Uma instituição, talvez? Um monte de regras? Crenças pessoais? Pois é uma palavra que a gente usa o tempo todo, mas a nossa análise de hoje vai mostrar que, na maioria das vezes, estamos só arranhando a superfície. E aqui está o X da questão. O material que a gente está analisando argumenta exatamente isso. Embora a religião seja uma palavra super comum, a nossa compreensão geral sobre ela é bem superficial, sabe? Tipo a ponta de um iceberg. Hoje, a gente vai tentar dar uma olhada no que está escondido debaixo d'água. Para começar, vamos então analisar essa ponta do iceberg. Como a palavra religião é usada no nosso dia a dia e quais são esses entendimentos mais superficiais que a maioria das pessoas tem. Geralmente, a conversa para por aqui, né? A religião é vista como pertencer a uma denominação, uma igreja, um templo, ou então se resume a praticar certos rituais. E claro, tem aquelas duas caixinhas famosas, os praticantes e os não praticantes. Mas como eu disse, isso é só o comecinho da história. Agora, vamos começar a descascar essa cebola. Para entender de verdade, a gente precisa voltar lá atrás, nas raízes, na etimologia da palavra, e ver o que ela significava na sua origem. Começando pelo básico do básico, o nosso dicionário de português já dá uma pista. Fala em serviço, culto, ritos, preces, mandamentos. Veja que tudo aponta para uma expressão externa da fé. Mas acredite, a história não termina aí. E agora a coisa começa a ficar bem mais interessante. Quando a gente olha para as línguas originais, no hebraico, a palavra mais próxima é iabad, que é um verbo e significa basicamente trabalhar ou servir. Isso já coloca uma ideia de ação, sabe, de um serviço ativo. Já no grego, a palavra é treskeia, que foca mais na adoração e principalmente nas cerimônias. Então, olha que legal, a gente tem o serviço que vem do hebraico e a cerimônia que vem do grego. Juntando as duas, a imagem começa a ficar mais completa. Então, o ponto principal é este: se a gente junta todas essas raízes, a fonte conclui que religião não é só acreditar em algo, mas sim colocar a doutrina, os ensinamentos, em prática. E qual o objetivo disso tudo? Conhecer e ter comunhão com o Criador. Faz sentido, né? Ok, já vimos as definições dos homens, dos dicionários. Vamos agora para a próxima parte e ver como o próprio texto bíblico define o que é religião. E aqui, gente, a perspectiva muda, e muda muito. Olha que fato curioso. A palavra religião aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento. Apenas 4. Isso já é um sinal, né? Sugere que quando essa palavra é usada, o contexto dela é extremamente importante. E aqui está a única definição clara e direta. De acordo com o apóstolo Tiago, a religião, que é pura e imaculada, não tem nada a ver com rituais ou denominações. Tem a ver com ações bem concretas e com uma postura pessoal diante da vida. E essa definição, apesar de simples, é de uma força tremenda. Ela se resume a duas coisas bem claras. Primeiro, um amor que se vê na prática, cuidando de quem precisa. E segundo, uma busca pessoal, constante, por se manter íntegro, longe da corrupção do mundo. Partindo dessa definição da Bíblia, a nossa fonte de análise expande o conceito em 3 pilares que sustentam essa prática religiosa: a fé, o conhecimento e o serviço. No pilar do conhecimento, o Evangelho de João traz uma ideia muito forte. A vida eterna não é um lugar para onde se vai, mas sim uma relação, conhecer a Deus e a Jesus Cristo. O conhecimento aqui é de relacionamento, não é só intelectual, de saber coisas. Isso nos leva naturalmente a uma pergunta. Se a religião envolve servir, como a gente viu lá na raiz hebraica, o que seria exatamente esse serviço ou essa obra de Deus nesse contexto todo? De acordo com a nossa fonte, o próprio Jesus define isso de 2 formas. A primeira obra é crer, ou seja, depositar a fé naquele que foi enviado. A segunda é uma ação que nasce dessa fé, pregar, compartilhar a mensagem. Uma coisa interna, a outra externa. Ok, a gente passou pela etimologia, pela definição da Bíblia, pelos pilares da prática. Agora, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e chegar na conclusão surpreendente que o nosso material de hoje propõe. Depois de toda essa jornada, a pergunta de $1 milhão continua no ar.
Se religião não é só ir à igreja ou seguir rituais, então, afinal de contas, o que ela é? A resposta, segundo a conclusão deste estudo, é de uma simplicidade que chega a ser chocante, mas ao mesmo tempo de uma imensidão absurda. A resposta é uma pessoa: Jesus. Para ser mais claro, a conclusão é que Jesus não veio só trazer uma religião, ele é a verdadeira religião. Ele é a doutrina na prática, a comunhão com o Criador, o serviço e a santidade. Tudo isso numa só pessoa. Ele é o Verbo que se fez gente. E a análise termina com uma observação bem provocadora, sobre uma frase que a gente ouve bastante em alguns círculos religiosos. Aquela declaração: nós não pregamos religião. E é isso que nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Se a conclusão desse estudo estiver correta, se a verdadeira religião for a própria pessoa de Jesus, então o que significa dizer que não se prega a religião? O que exatamente está sendo pregado no lugar? Fica aí uma boa reflexão para a gente.